Eu passo agora às premissas teóricas de um outro crime imputado, que é o delito de dano. Dano qualificado, artigo 163, parágrafo único 134 do Código Penal, e dano a bem tombado, que veio a ser encartado na Lei de Crimes Ambientais, que pode parecer anômalo quando eu falar em ambiental, mas é porque o dano de bem tombado veio previsto nessa lei. A acusação aponta a prática em concurso material de crime de dano qualificado e de dano a bem tombado pelos réus indicados na peça vestibular, na denúncia. Os demandados teriam, por meio de uma organização criminosa, liderada pelo próprio presidente da República e seu candidato a vice-presidente, auxiliado moral e materialmente para destruição, inutilização e deterioração do patrimônio da União, página 4 da denúncia. Parte-se da premissa de que a dinâmica criminosa teria se desenvolvido em fases, momentos e ações ao longo de um tempo considerável, página 7 da denúncia, com o objetivo maior de concretizar a tomada do poder por meio de um golpe de Estado, é o que diz a denúncia. Segundo a denúncia, a peça da acusação, o termo inicial dos atos executórios pode ser identificado uma vez que a organização criminosa descer ao cuidado de documentar o seu próprio projeto de retenção heterodoxa do poder, página 9 da denúncia. Especificamente em relação aos danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, fato público e notório, o episódio foi fomentado e facilitado, segundo a denúncia, pela organização denunciada que, assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática, com vistas a romper a ordem constitucional, impedir o funcionamento dos poderes em rebeldia contra o Estado de Direito democrático. A violência cometida gerou prejuízos de larga monta estimados em mais de 20 milhões de reais. Assim, os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 teriam, segundo a acusação, decorrido de uma dinâmica criminosa iniciada em 2021, cujo objetivo seria a tomada do poder, o que, embora não tenha se verificado, originou um milionário prejuízo material para o poder público. Antes de se adentrar à análise individualizada da conduta praticada por cada um dos demandados em relação aos crimes de dano qualificado e de dano a bem tombado, torna-se imprescindível tecer alguns comentários acerca desse crime e da própria doutrina e jurisprudência sobre ele. Daí premissas teóricas a serem aplicadas aos fatos concretos. Artigo 63. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Na peça da denúncia, atribui-se aos réus a prática do crime de dano na sua forma qualificada, em virtude da ocorrência de violência à pessoa, grave ameaça contra o patrimônio da União e com prejuízo considerável para a vítima. A hipótese descrita na denúncia se encaixa no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, verbos. Dano qualificado, parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa, grave ameaça. 3, contra o patrimônio da União. 4, por motivo egoísta ou com prejuízo considerável para a vítima. Detenção de 3 meses até 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Por seu turno, o artigo 62, inciso 1 da Lei 9605, que trata exatamente do meio ambiente, ela dispõe no artigo 62, destruir, inutilizar ou deteriorar.
bem especialmente protegido pela lei, arquivo, registro, etc. Parágrafo pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único, se o crime for culposo, a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Aqui vêm as premissas teóricas. Conforme predica o artigo 167 do Código Penal, o dano simples é movido por ação penal privada, bem como na hipótese do artigo 164 e 163, parágrafo único, inciso 4 do referido do Código, também se procede mediante queixa. Já nas demais hipóteses de dano qualificado, a ação penal será pública incondicionada, haja vista que o interesse transcende o indivíduo. Por seu turno, o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal preconiza que, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, do Estado ou município, a ação penal será pública. Dessa forma, quando a lesão for, tal como no caso dos autos, entrevista como um ataque a bem jurídico de maior relevância social, como aquele capaz de atingir o patrimônio público ou bens que são atingidos com violência ou grave ameaça, a persecução criminal competirá ao Ministério Público, independentemente da vontade da vítima. O objeto da proteção não se resume ao bem físico, mas abrange também sua utilidade, valor e o próprio direito de propriedade. Por isso que, nessa perspectiva, o quanto do dano sofrido pelo sujeito passivo produz impacto para tornar o ilícito qualificado. Sob outro enfoque, o crime de dano exige um resultado material, uma efetiva lesão ao bem público. Ao utilizar os verbos destruir, utilizar ou deteriorar, o legislador demonstra que a tipicidade do delito exige um resultado material, ou seja, uma alteração negativa no estado da coisa. No que diz respeito ao elemento subjetivo, a sua consumação reclama ânimos doloso. A vontade na definição de Aníbal Bruno, que é um movimento psíquico dirigido a um fim, que depois, posteriormente, foi evoluído pela teoria de Wells na teoria finalista. A sua configuração depende da intenção deliberada do agente lesar o patrimônio alheio. No mesmo sentido, citando mais uma vez Hungria, afirma que o crime de dano só é punível a título de dolo. O dano culposo, como já foi acentuado, não ultrapassa a órbita do ilícito civil. Aqui, então, eu menciono e faço uma digressão sobre a teoria finalista, que é o objetivo, o fim visado pelo autor quando age. Teoria finalista da ação. E aqui eu tenho a honra e a emoção de citar o meu velho professor Leandro Fragoso, que era um homem independente, que entendo ser a maior qualidade de qualquer homem que atue na órbita jurídica. O professor Heleno Fragoso, conhecido no mundo inteiro, afirmava que não há forma culposa no dano. Se o prejuízo for resultado de negligência, imprudência ou imperícia, a conduta do agente será atípica do ponto de vista penal, embora possa gerar a obrigação de indenizar o lesado na esfera civil. Uma exceção inusitada a essa regra é a Lei 9.605, que, ao disciplinar o crime de dano a bem tombado, também prevê pena para a modalidade culposa. Esse preceito não se aplica, contudo, ao crime de dano qualificado indicado no Código Penal. O crime de dano, na sua modalidade simples, demanda apenas a constatação do dolo genérico, sendo suficiente, nesse diapasão, a vontade de praticar a conduta descrita no tipo, destruir, inutilizar ou deteriorar. Porém, o crime de dano qualificado exige o dolo específico, uma violência à pessoa ou grave ameaça para impedir que ela resista. Exige o que se denomina de animus nocente,
o propósito de causar um prejuízo patrimonial. Nesses casos, a finalidade do agente, embora não se confunda com o tipo penal em si, agrava a conduta. É importante também analisar o papel do crime de dano em relação a princípios da política criminal. Um deles é o da subsidiariedade. De acordo com esse princípio, um delito só pode ser considerado se não houver um crime mais grave que o absorva. Em outras palavras, o crime de dano funciona como um soldado de reserva, sendo aplicado apenas quando a conduta do agente não se encaixa em uma infração penal mais séria. Mutatis mutandis, usa-se o dano para praticar um crime mais gravoso, e é o crime mais gravoso que prevalece. Nesse segmento, se um dano qualificado for cometido com o propósito de viabilizar um crime mais grave, é este o último que deve ser considerado, e não o delito de dano, mesmo quando qualificado. Nas palavras de Nelson Hungria, desde que o dano deixa de ser um fim em si mesmo, passando a ser meio de outro crime, perde a sua autonomia, apresentando-se a unidade jurídica de um crime complexo ou progressivo. O crime de dano é, assim, um delito de caráter subsidiário, portanto, só é aplicado se a conduta não configurar um crime mais grave. Com o mesmo entendimento, o saudoso professor e colega de congregação Heleno Cláudio Fragoso assentava: frequentemente é o dano meio ou consequência de outro crime, caso em que será sempre absorvido por ele. Por exemplo, a destruição de uma cerca para invadir uma propriedade pode configurar um crime de violação de domicílio, crime mais grave do que o dano, porque a finalidade do agente não era o dano. A finalidade do agente com o dano foi destruir a coisa com a finalidade da invasão do domicílio. Em caso, se eventual crime de dano qualificado ocorreu, ele se deu como a própria denúncia informa, com o intuito de realizar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e crime de golpe de Estado. Crimes bem mais graves do que o de dano. Vejamos que a peça inicial da acusação narra acerca dos danos, demonstrando que tal delito seria um meio para atingimento de um crime. Ao incentivo de palavras de ordem, o grupo invadiu o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Palácio Planalto e o Supremo Tribunal Federal, depredando o patrimônio público com o objetivo final de impor um regime de governo alternativo, produto da deposição daquele legitimamente eleito, e provocando com violência a destruição do Estado Democrático de Direito. Promovendo a destruição do Estado Democrático de Direito. Percebe-se, portanto, que a linha de argumentação da acusação é a de que a destruição ocorreu com o objetivo maior de tomada do poder, e não para que a União tivesse o expressivo prejuízo material. A peça da denúncia, em especial na página 28, menciona, por exemplo, a prática do crime de dano qualificado e de dano a bem tombado, ao narrar os fatos que teriam culminado na cogitada tentativa de golpe do Estado e de abolição do Estado de Direito. Segundo a peça de acusação, na mesma página ora citada, os danos estariam relacionados a uma unidade de desígnio dos réus para o projeto violento de poder da organização criminosa e, ao mesmo tempo, com um propósito de causar dano. Os danos não seriam, assim, na narrativa da acusação, um fim em si mesmo, mas um meio para praticar outros crimes mais graves, a destruição do Estado Democrático de Direito. O princípio da subsidiariedade impõe essa sistemática na interpretação e aplicação do direito penal. No caso dos autos, impede, assim, que o crime de dano qualificado seja acumulado em concurso material com os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
e o crime de tentativa de golpe de Estado. A análise prática do tipo descrito como dano qualificado exige do julgador que olhe para além do mero fato de destruir, compreendendo as nuances da intenção do agente, o bem atingido e a relevância social da ação. Havendo a intenção de cometimento de outro crime mais grave por meio da destruição, o crime de dano, evidentemente, cede lugar para o delito de maior gravidade. A avaliação dos fatos também deve ser feita sob a ótica da autoria mediata. O crime de dano qualificado pode ser praticado por meio desse conceito que se aplica a crimes comuns, ou seja, aqueles que podem ser cometidos por qualquer pessoa. A teoria penal não exige que o autor seja o executor direto da destruição, mas que ele tenha um domínio final do fato, ou seja, a capacidade de controlar a sua realização. A aplicação desse conceito é de grande importância, pois permite responsabilizar o verdadeiro mentor do crime, evitando a impunidade. A autoria imediata é um conceito fundamental na teoria do delito. Para que o crime de dano qualificado ocorra sob o influxo da autoria imediata, aí, o detalhe, é necessário que o autor imediato exerça um controle sobre a vontade do executor, de modo que este atue como uma ferramenta sem discernimento à liberdade. Ele é uma ferramenta na mão de quem controla a execução do crime. Esse controle pode se manifestar de várias formas. Em todas elas, o controlador será o responsável pelo crime. Os principais casos em que isso ocorre são utilização do autor imediato como instrumento inimputável. O autor imediato se utiliza de uma pessoa que não pode ser responsabilizada criminalmente como um menor de 18 anos ou um indivíduo com doença mental. Isso acontece todo dia no Brasil, se atribui o cometimento do ilícito ao menor que vai cumprir uma sanção de menos importância e o que é pior, volta a delinquir. Ou então o autor utiliza o autor imediato, a utilização do autor imediato pelo autor imediato, ele o faz como instrumento que atua sem dolo ou culpa. O autor imediato se vale de uma pessoa que não age com a intenção de cometer o crime, mas acaba por fazê-lo em razão de erro do tipo ou de coação moral irresistível. Em caso, os vândalos que destruíram bens de inestimável valor para a República, incluindo os bens tombados, não eram, em sua maioria, inimputáveis. Também não agiram em erro de tipo. Erro de tipo. Será que alguém que danificou o patrimônio público acreditava que sua conduta era lícita? Será que alguém ali imaginou que a conduta era lícita? Ou será que praticou aquilo por coação moral irresistível? Qual teria sido a ameaça concreta do suposto autor imediato? Reconhecer a autoria imediata na hipótese dos autos seria uma postura excessivamente paternalista e aniquiladora da autonomia e da vontade dos criminosos que destruíram o patrimônio público. Essa análise partiria da premissa equivocada de que os indivíduos que causaram a destruição e a baderna não tinham qualquer autonomia ou a mínima noção de que estavam cometendo crimes. Essa percepção não corresponde à realidade, não se sustenta diante do conceito do homem médio. Como regra, o crime de dano exige ação. Os verbos do tipo penal são destruir, inutilizar e deteriorar, o que reclama uma ação física direta por parte do autor para que o resultado ocorra. A responsabilidade criminal por omissão só é aceita quando a lei prevê expressamente ou quando o agente tem o dever legal de agir para evitar o resultado. Apesar disso, é possível cogitar, em casos muito específicos, que o dano tenha decorrido de uma omissão deliberada. No entanto, a imputação da responsabilidade pelo crime de dano em razão de eventual omissão é algo que não pode ser generalizado.
Nas palavras de Aníbal Bruno, a omissão relevante para o direito penal é a que consiste em omitir o cumprimento de um dever jurídico. O agente deixa de praticar ação que lhe impunha o direito, seja que desobedeça um comando da lei, seja que deixe de exercitar a atividade a que, nas circunstâncias, estava obrigado a evitar o resultado que a lei proíbe. Agora, chama atenção para esse aspecto que eu atentei. No caso em questão, não há nenhuma prova de que algum dos réus tinha o dever específico de agir para impedir os danos causados pela multidão em 8 de janeiro de 2023. Nesse sentido, a teoria jurídica estabelece que a omissão não se configura apenas pela ausência da ação, mas pela ausência de ação capaz de impedir o resultado do crime. Isso deve ser um dever jurídico específico e não apenas uma obrigação moral genérica. Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário, há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício do Supremo fosse invadido pelos vândalos. O que eu atestei pela prova dos autos, que o réu Anderson Torres assim agiu. Outro ponto a ser abordado é a relação entre o crime de dano previsto no Código Penal e na Lei de Crimes Ambientais. A denúncia da Procuradoria-Geral da República pede a condenação dos réus por dano qualificado do Código Penal e dano a bem tombado, na Lei 9.605 ambiental, em concurso material. Dano qualificado e dano a bem tombado. O crime de dano qualificado previsto no Código Penal tem pena de detenção, como eu disse, de 6 a 3 anos, mais multa. Já o crime de bem tombado, prescrito na lei ambiental, prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Apesar de compartilharem os mesmos verbos de conduta, destruir, inutilizar ou deteriorar, os crimes de dano previstos nos artigos 163 do Código Penal e 62 da Lei 9.605 protegem bens jurídicos distintos. Essa diferença é crucial, pois, diante do conflito aparente de normas, quando várias normas incidem sobre o mesmo fato antijurídico, a Lei 9.605 deve prevalecer por ser considerada uma norma especial. A aplicação da norma especial, pois, se justifica na medida em que ela visa alcançar um tipo de dano mais específico e que exige uma reprimenda ainda maior. E, portanto, desde já se concebe que não é possível o cúmulo material. Esse dano é absorvido pelo dano qualificado. Para compreender essa relação, é fundamental aplicar o princípio da especialidade, um dos mais relevantes princípios da política criminal no Brasil. Conforme esse princípio, a lei especial sempre prevalece sobre a lei geral, resolvendo, assim, o aparente conflito de normas que incidem sobre o mesmo fato. O artigo 62 da Lei Ambiental é um tipo penal especial, enquanto o artigo 163 do Código Penal é uma lei geral. A especialidade, nesse caso, não decorre apenas do fato de a lei ser extravagante ao Código Penal, mas principalmente da qualidade do bem protegido, um bem tombado. Não foi qualquer dano, foi um dano a um bem tombado, que se configura não apenas como público, mas como parte integrante do patrimônio cultural. A conduta de danificar um bem tombado de propriedade pública, seja da União, de um Estado ou de um município, incide na conduta descrita em ambos os artigos. Entretanto, a descrição do artigo 62 da Lei 9.605, a Lei Ambiental, é muito mais específica e detalhada, uma vez que considera a natureza especial do bem.
Nesse cenário, o princípio da especialidade determina a aplicação da Lei 9.605, norma especial, em detrimento do Código Penal, norma geral. Nós já julgamos algumas milhares de ações, algumas centenas ou milhares de ações, mas foi exatamente verticalizando nesse voto que eu propus a mim, como magistrado que deve ter a humildade judicial de evoluir, de reconsiderar, que eu estou pedindo vista, estou aceitando embargo de declaração, aceitando revisões criminais. Outro aspecto a ser destacado é que a pena do crime especial é mais severa do que a do crime geral, detenção, reclusão numa, detenção na outra. O que faz sentido, pois a lesão ao patrimônio cultural é considerada de maior gravidade social. Essa distinção se justifica, haja vista que a lesão ao patrimônio cultural, como eu já disse, é de maior gravidade. A aplicação, assim, do artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais é, portanto, a solução mais adequada para o caso concreto. Assim, caso o pedido de condenação seja procedente, o agente responderá exclusivamente pelo crime de dano a bem tombado, pois a lei especial prevalece sobre a lei geral. Adicionalmente, é imperativo que o Estado acusador demonstre, no caso concreto, a materialidade do dano e a responsabilidade individual de cada um. A prática de um crime de dano qualificado, mesmo durante um evento multitudinário, não isenta, no meu modo de ver, a acusação de provar a conduta específica de cada indivíduo. Nesse sentido, um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro, especialmente se não houver prova de qualquer vínculo ou determinação direta ou mesmo de que se omitiu especificamente quanto ao dever de impedir o resultado. A jurisprudência consolidada do Supremo é absolutamente clara. A simples alegação de liderança intelectual, desacompanhada de evidências concretas de responsabilidade de um indivíduo pelo dano, não é suficiente para a condenação. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema na ação penal 619, ocasião em que absolveu um réu acusado de liderar um grupo do Movimento Sem Terra que invadiu o INCRA e causou danos ao seu patrimônio. A decisão que sublinha a necessidade de comprovação da responsabilidade individual é exemplificada no voto de um ilustre ministro da Corte. Quando é ilustre, é bom mencionar, ministro Dias Toffoli. Assim, embora se possa concluir que o réu exercia papel de liderança e mesmo de destaque naquele momento, não há indicação segura de que tenha sido ele o autor dos danos patrimoniais. A bem da verdade, não há prova a indicar que o réu tivesse colaborado para danificar tal ou qual bem patrimonial arrolado no laudo referido, ou mesmo tenha proferido comando genérico para a destruição dos bens localizados na mencionada sede do INCRA. Para considerar o réu como partícipe da conduta imputada, seria indispensável a demonstração, para além da dúvida, de que tenha efetivamente contribuído para o intento, se não por ações, pelo menos por gestos, ordens. Imputar a alguém uma conduta penal, tão somente pelo fato de ser líder de um grupo, abstratamente considerado, significa, na prática, adotar a responsabilidade objetiva na esfera penal.
STF, apelação 619. Relator, o saudoso ministro Teori Zavascki, com quem eu convivia durante 11 anos no Superior Tribunal de Justiça, que ali conseguimos construir uma densa jurisprudência de direito público e julgamos um número recorde de mais de uma centena de recursos repetitivos. Ainda sobre o tema, é impossível, num voto com profundidade, deixar de citar o eminente ministro Celso de Mello, que, com base em doutrina consagrada, corroborou esse entendimento. Cito aqui longamente Sua Excelência, nessa própria ação penal 619. Cito a doutrina que Sua Excelência adotou naquela oportunidade e destaco: o Supremo Tribunal Federal, com apoio no magistério da doutrina, tem advertido que o sistema jurídico vigente no Brasil impõe ao Ministério Público a obrigação de expor de maneira individualizada a participação de pessoas acusadas de suposta prática de infração penal, a fim de que o Poder Judiciário, ao resolver a controvérsia, possa, em obséquio aos postulados essenciais do direito penal, da culpa e do princípio constitucional do due process of law, como ele colocou no voto, sem transgredir esses valores condicionantes da atividade de persecução penal, apreciar a conduta individual do réu a ser analisada, em sua expressão concreta, em face de elementos abstratos contidos no preceito primário da incriminação. Cabe assinalar, de outro lado, disse Sua Excelência, ministro Celso de Mello, que o Ministério Público Federal, e eu só apenas estou citando o ministro Celso de Mello em deferência ao saber jurídico inigualável de Sua Excelência, um ícone da magistratura. Cabe assinalar, de outro lado, que o Ministério Público Federal, além de não haver demonstrado, acima de qualquer dúvida razoável, alegada participação do réu na prática da infração penal ora exame, sequer identificou na espécie a inequívoca intenção dolosa de destruir, inutilizar ou danificar, naquele caso, não se podendo inferir ainda do comportamento imputado ao acusado, vale dizer a presença do ânimo inocente. Como se sabe, a ausência do elemento subjetivo pertinente ao crime de dano afasta a própria caracterização típica dessa espécie delituosa, pois a existência do comportamento motivado pelo dolo específico causar prejuízo constitui um dos essenciais delicti, sem o qual não se aperfeiçoa no plano da tipicidade penal esse crime contra o patrimônio. E ainda segue na ementa, que ficou como relator o ministro Teori Zavascki, na apelação 619, ainda que comprovada a materialidade do dano, a ausência de prova suficiente da autoria ou participação, conduz à absolvição do réu por força do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. A análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal demonstra que, mesmo havendo prova de liderança em atos de vandalismo como esse, não se presume a responsabilidade automática do líder pelo crime de dano qualificado. Diante da ausência da individualização das condutas, da falta de prova do prejuízo específico causado por cada réu, a responsabilização é absolutamente inviável. Conforme o princípio da intranscendência da sanção, não é cabível uma responsabilidade solidária em condenação penal. Ademais, não se admite a responsabilidade objetiva nesse contexto. Ela resultaria em uma presunção de participação no evento danoso sem qualquer prova concreta ou determinação minimamente individualizada.
o desconhecimento sobre o que cada réu supostamente danificou, ainda que indiretamente, inviabiliza a aferição das causas de qualificação do crime. Como atribuir a um réu a qualificadora de prejuízo considerável se não é possível determinar por qual ou quais danos ele deverá responder? Eu tive a oportunidade de manter essa coerência quando julguei o caso de uma senhora que, por impulso da multidão, participou de uma movimentação. O laudo pericial concluiu que ela não invadiu nenhum prédio, rastreado o telefone dela e do marido, não se encontrou prova nenhuma, e eu então a enquadrei pelo dano que ela causou, ainda que mínimo, num bem tombado. Mas só nisso. O contexto de um evento multitudinário, embora dispense um detalhado, exagerado exame da conduta de cada réu, ele não desobriga o órgão acusatório em estabelecer um leme mínimo entre caso da acusada e o ato ilícito. E esse vínculo não foi demonstrado. Não se pode reconhecer a responsabilidade solidária de todos os componentes do grupo aos danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. E não estamos tratando dos aloprados do século XXI. No século anterior, apareceu uma montanha de dinheiro que foi recolhida por aloprados. Não se sabe a autoria, não se sabe o destino do processo. Os black blocs invadiram o Rio e São Paulo. Foram absolvidos. Não se pode reconhecer uma responsabilidade solidária por todos os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. E não estamos tratando dessas pessoas que eu mencionei. Tal postura equivaleria a uma inaceitável aplicação da teoria do risco integral em desfavor dos réus em uma ação penal, o que carece na literatura jurídica e na jurisprudência da Corte de beneplácito. Eu cito aqui um habeas corpus da relatoria do ilustre ministro Nelson Jobim, HC 80.549, onde Sua Excelência destacou: quando se trata de crime societário, a denúncia não pode ser genérica. Ela deve estabelecer o vínculo do administrador a um ato ilícito que lhe está sendo imputado. É necessário que descreva de forma direta e objetiva a ação ou omissão da paciente. Do contrário, ofende os requisitos do Código de Processo Penal, artigo 41, e de tratados sobre o tema. E, na época, era recebimento de denúncia. Denúncia que imputa qual a responsabilidade, não descreve a responsabilidade de cada agente, ela é inepta. O princípio da responsabilidade penal adotado pelo sistema jurídico brasileiro é o pessoal até hoje. A autorização pretoriana de denúncia genérica para crimes de autoria coletiva não pode servir de escudo retórico para a não descrição mínima da participação de cada agente da conduta coletiva. Ementa da ação penal, no mesmo sentido da primeira turma da relatoria do também insigne ministro César Peluso, em julgamento de 21/6/2005, no recurso em habeas corpus 85.658, primeira turma. A acusação, portanto, deve ser pormenorizada. Em nome do respeito à nossa Declaração Fundamental dos Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que impõe, dentre as garantias judiciais no artigo 8º, a comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Assim também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Toda pessoa acusada tem
de um delito tem direito à plena igualdade, a pelo menos as seguintes garantias: de ser informado sem demora, numa língua que compreenda de forma minuciosa da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada, principalmente num país como o nosso, em que o erro de direito não escusa a parte de responder pelo ilícito. E nós sabemos que a nossa comunidade carente, isso é uma ficção jurídica cruel contra a comunidade carente.